Nomes e marcas no ar. Nosso entrevistado de hoje tem uma indústria de equipamentos para gastronomia. Faz batedeira, faz amassadeira, faz forno, tudo para gastronomia. Aqui de Criciúma, serve e atende o Brasil inteiro. Tenho o prazer de trazer ao Nomes e Marcas de hoje, Seir Roberto Fernandes. Roberto. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, Delor, bom dia, pessoal da Som Maior, Nomes e Marcas, um prazer enorme estar com vocês. Imagina, prazer é nosso te receber, sucesso. Parabéns pelo teu sucesso, né? O sucesso é da cidade. Sucesso é teu. Primeiro, para sintonizar o nosso ouvinte, a Maná faz o quê? Maná Equipamentos para Gastronomia. Hoje a Maná, ela é uma das empresas, né, que distribui equipamento para gastronomia para o Brasil inteiro. O nosso forte hoje é batedeiras, amassadeiras, misturela, panela doceira e forno. Também temos moinho, ralador de queijo, cilindro e outros itens que a gente está desenvolvendo aí que são novidades no mercado. Então vamos lá. Como é que começou a tua estrada, a tua caminhada? A minha caminhada começou já lá atrás na minha juventude, né? Eu me formei na SATIC e aí fiz estágio numa empresa de Criciúma. Na época a empresa teve alguns problemas e aí na época a empresa fechou, né? Nós estamos falando aí tu estava com que idade? Eu estava com 16 para 17 anos. Isso faz bastante tempo. Então o que acontece? Depois desse estágio, como eu era formado na SATIC, eu fui trabalhar numa empresa, numa indústria que também fabrica equipamento para gastronomia aqui da região. Passou-se alguns anos, me chamaram para o Rio Grande do Sul numa grande montadora de equipamento para gastronomia, porque eu fazia um determinado trabalho que era muito raro no Brasil. Então eu fazia gestão de qualidade dessa empresa e métodos e processos. Perfeito. Então depois eu voltei do Rio Grande do Sul, fui trabalhar com um grande amigo meu, que já é conhecido da casa, o Ney Milanês. Trabalhei um bom tempo com o Ney Milanês na Mademil, fui um dos gerentes ali que trabalhava com ele. E aí depois, em 2010, surgiu, então, 2009, 2010, surgiu a ideia de eu criar uma marca e trabalhar nesse mercado que eu conheço já desde novo, né? Em 2010, então, tu fez a Maná? Em 2010 foi o pontapé inicial para Maná. Foi uma história, assim, bem incrível de lá para cá, né? E a gente tem a alegria de dizer que hoje é sucesso. Tu começou a montar a Maná aonde? Sempre no mesmo local? Não. As primeiras peças que tu fez, primeiros equipamentos? Adelor, dizem que grandes negócios começaram em garagem, né? Eu comecei numa garagem também. Botar seu carro pra rua? Na verdade, eu botei o carro da minha mãe pra rua e comecei a fazer as primeiras máquinas na garagem da minha mãe. Eu fiz, incrivelmente, assim, eu fiz 5 batedeiras, né? Minhas batedeiras, lembrando, são tudo industrial, né? Não é nada assim de linha doméstica, linha leve, é linha industrial profissional. Então a gente fez as primeiras 5 peças, deu certo o projeto mecânico, né, funcional, mas não deu certo o projeto comercial. Então a gente não desanimou, a gente fez as 5 máquinas lá, a gente vendeu, não virou negócio na época, não fiquei frustrado, né? Eu sabia que era uma etapa que a gente tinha que passar. E aí, depois de um tempo, começou... Aí tu parou? Daí eu parei por um tempo. Foi fazer o quê? Eu continuei trabalhando onde eu trabalhava. Lá com o Ney da Mademil? Lá com o Ney da Mademil. O Ney sempre me deu muito apoio nisso. Tá. E aí, o que eu fazia, Delor? Eu fazia depois da hora, no sábado, domingo, feriado, montava e o bicho pegava. Aí uma dessas 5 máquinas caiu na mão de uma pessoa. Daí essa pessoa entrou em contato comigo. Aí ele foi o pontapé inicial da parte comercial. Das peças, né? Uma das 5 peças. Uma das 5 batedeiras caiu na mão de uma pessoa específica. Que não é uma batedeira assim, essa de cozinha, não, né? Não. A menor batedeira que nós temos é de 5 litros. Perfeito. Que a gente começou a fabricar isso ali um pouco antes da pandemia. Tá. Mas a gente sempre foi mais voltado para o lado industrial. Agora nós estamos migrando de forma assim bem significativa para o lado mais assim profissional e também espaço gourmet, que está muito na tendência do Brasil. Espaço gourmet, o cara que quer fazer uma pizza em casa, assar uma pizza napolitana, então a gente entra com esse produto também, que é a tendência do mercado, né? A gente vai acompanhando o mercado. Então a gente achou uma
das pessoas que ficou com uma dessas 5 máquinas entrou em contato comigo. Aí ali eu passei a acreditar. E eu me lembro que eu fui num final de semana para São Paulo e eu fui lá na Paula Souza. Paula Souza, para quem não sabe, é a rua do Brasil onde se vende equipamento para padaria. Então fui na Paula Souza e eu fui entregando, Adelor, um folheto assim que eu fazia só uma máquina. Fazia batedeira de 12 litros, que é intermediária aí do mundo da gastronomia. Então eu saí entregando esse folheto, assim, alguns faziam assim, vista grossa, outros... Porque a batedeira realmente, eu sou obrigado a dizer que ela não era bonita. Ela era, assim, o projeto não era bonito, mas era muito funcional. E eu entreguei ali, Adelor, depois de uns 4, 5 meses, um sujeito de São Paulo me ligou. Me ligou e disse assim, olha, isso há 11 anos, tá? Vai fazer 12 anos agora. Ele me ligou e disse assim, rapaz, tô aqui na loja do meu pai e agora eu tô migrando para o mundo aí de representação e eu via o teu catálogo aqui, que não era um catálogo, era um folder, né? E eu tenho interesse de te representar em São Paulo. E aí, né? Uma pessoa querendo representar eu em São Paulo, fabricando na garagem da minha mãe, vamos embora. Esse sujeito se chama Rogério Neiva, ele tá até hoje representando a Maná. Depois daí vai fazer 12 anos, ele tá junto com a gente. E ele começou com aquela batedeirazinha feia? Ele começou com aquela batedeirinha feia, né? Que era feinha mesmo. Eu tenho guardado até hoje, tá, Dedor? Ele deve ter dito pra ti no telefone, ó, ela é feinha, mas é boa. Mais ou menos isso. O que aconteceu? Hoje eu consegui resgatar uma delas. Daquelas 5 primeiras máquinas, eu descobri onde é que estava uma e eu consegui resgatar ela. Eu tenho ela hoje guardada dentro da empresa, né? Então esse nosso colega, né? Que é nosso representante de São Paulo, ele começou ele apostou na Maná, começou a acreditar na Maná, e aí a gente já conseguiu um representante para o Rio de Janeiro e começamos a expandir hoje. Isso nós estamos falando de 2012. 2011. 2011. E aí, 2012, a gente começou a expandir mais para o Brasil, né? 2013, a gente começou a entrar com escritórios de licitação para o governo federal. Hoje a Maná é a empresa que mais entrega a batedeira planetária para o governo federal. Não diretamente a Maná, mas parceiros através da Maná, né? Hoje Então a gente ficou um bom tempo, Adelor, um bom tempo da nossa existência, praticamente não investindo muito em marketing, propaganda. Muitas pessoas me abordam e dizem assim, mas eu não conheço essa marca não é conhecida, porque nós ficamos assim quase 6, 7 anos, Adelor, totalmente envolvidos com o governo federal. O que acontecia? Entrava uma licitação, aparecia ali 300, 400 máquinas, 200 máquinas, 100 máquinas. Para o governo federal, é batedeira ou amassadeira? Batedeira. A amassadeira a gente também vende, mas o maior número hoje, a Maná é a empresa que mais entrega, no caso, batedeiras. Batedeira o que? Eles compram para creche? Eles compram para creche. Exatamente. Cada creche no Brasil, não é só creche, né? Mas o maior número é creche. Mas é penitenciária, hospital, universidade, tudo que é governamental. Mas aí são batedeiras menores. Aí são batedeiras, o governo compra desde a batedeira pequena até a maior. Hoje a Maná faz, para te ter uma ideia, batedeiras de litragem, tá? 5, 6, 12, 20, 30 e 40 litros. Inclusive nós temos dentro da guarda presidencial uma batedeira de 40 litros. Do Maná? Da Maná. Lá. Isso foi comprado ali em 2020 ou 2021. Perfeito. E aí vocês, da batedeira, migraram para amassadeira? Da batedeira nós migramos para misturela. A misturela, para quem está ouvindo e não sabe o que é uma misturela, vocês, principalmente aqui no sul do Brasil, né? Ou no Brasil, a gente come quase toda semana alguma coisa que é feita na misturela e não sabe, que é a coxinha e o risoles. É o equipamento que mistura, ao mesmo tempo que mistura, ele ferve, né? Ele cozinha a massa. Então a gente... Da batedeira, os clientes que compravam batedeira diziam, se tu manter essa qualidade, faz a misturela que a gente vai comprar. Então a gente começou com a misturela. Depois com a misturela, da batedeira para misturela. Depois sim a gente foi para a amassadeira. E a amassadeira, tanto a amassadeira, a misturela como a batedeira são carros-chefes hoje dentro da Maná. E o forno? E o forno, a gente daí começou a fazer forno de pizza e de bolo, né? Que é o forno de lastro, que eles chamam, que é o forno a gás. Vendemos muito forno, Brasil afora. E como hoje, Adelor, está muito em alta o mercado, o setor específico da confeitaria,
a gente então desenvolveu um forno convector. O que é o forno convector? Imagina um forno com 4 esteiras, tu consegue colocar 4 bandejas dentro, e ao mesmo tempo que ele tem uma resistência que aquece, ele tem uma turbina que espalha de forma uniforme a temperatura dentro do forno, que é praticamente aí, falando a grosso modo, é uma air fry transformada num forno. Nossa Senhora. Então a gente lançou esse equipamento, a gente até lançou esse equipamento esse ano na maior feira de equipamento, né, para o setor de confeitaria da América Latina. Tu que desenvolve todos esses equipamentos, essas peças? A maioria dos projetos, quase 100%, sai da minha cabeça. A gente já tem um know-how muito expressivo no setor. Eu tenho 3 irmãos que trabalham comigo, né? O mais velho sempre trabalhou comigo voltado nesse setor, então ele me ajuda a desenvolver também, e a gente tem uma parte de engenharia de desenvolvimento dentro da empresa que faz todo esse trabalho de desenvolvimento do equipamento. Antes do equipamento ser montado, esse equipamento tu já sabe que ele lá na tela ele vai ter que funcionar, depois vai para a prática. O carro da tua mãe não está mais dormindo na rua? Não precisou mais. O que aconteceu, Adelor? Depois de... Na verdade, foi assim 2 remessas de máquinas. A gente conseguiu fazer ali dentro da garagem da casa da mãe, né? E depois disso a gente começou a... Ficou pequeno. Então, assim, por um tempo a gente era considerado até cigano, porque a gente não esperava o crescimento. Então, o que a gente fez? A gente mudava para um pavilhão. Chegava nesse pavilhão, começava a vender, espalhava no Brasil. O Brasil, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes. Então, é muita gente comendo pão. Vale a pena também salientar que entra uma crise, tu deixa de comprar uma camisa, um sapato, uma calça, mas tu não deixa de comer pão. Pão e pizza. Pão e pizza, principalmente, né? Então, o que aconteceu? A gente mudava para um pavilhão, o pavilhão ficava pequeno, mas mudava para outro. Ficava pequeno, mudava para outro. Então, a gente, nesses quase 14 anos aí de existência, a gente passou por uns 4, 5 lugares. Hoje a gente está num lugar que a gente imagina aí que por uns anos a gente vai conseguir ficar nesse lugar. A gente tem novos projetos, novidades para 2024. A gente já está ampliando agora para o próximo ano o pavilhão onde a gente está, vai quase duplicar, porque a gente está entrando já em outra linha também, que é uma linha que também é do nosso setor, e é uma infinidade de equipamentos que, se a gente for pensar aqui e falar, a gente vai ficar... Mas tu está numa área maior que te permite ampliar. Exatamente. Hoje a gente tem todo um parque fabril, a gente tem corte a laser, a gente tem dobradeira CNC, a gente tem uma pintura eletrostática interna, a gente tem todo um setor de desenvolvimento, a gente tem... É importante também salientar, a Maná é certificada pelo Inmetro, então a gente tem um setor da gestão da qualidade pro Inmetro dentro da empresa, né? Tudo isso que eu estou falando, Adelor, é de Criciúma. É uma empresa que está em Criciúma. Aqui na Mina União, né? Mina União, exatamente. Lá no Horto, ali, né? Bem no ladinho do Horto. Quem quiser visitar, acompanhar, muita gente vai lá, fica muito assim, as visitas são satisfatórias, porque você vai caminhar no meio de uma metalúrgica, onde tu vai ver tudo limpo, organizado, porque realmente é uma exigência do Inmetro e é uma característica da Maná. Como a gente fabrica equipamento para gastronomia, a gente tem o maior cuidado de fazer tudo com muita higiene e organização. Porque a tua indústria produz esses equipamentos, mas na verdade quem chega lá vê uma metalúrgica, né? Quem chega lá vê uma metalúrgica, é uma metalúrgica, né? Tens hoje, trabalha com quantas pessoas? Hoje nós estamos com 34 funcionários. Perfeito, que trabalham full time. Que trabalham direto na Maná, diretamente, tá? E depois a gente tem alguns fornecedores terceiros, inclusive tem fornecedor que 70%, 80% da produção deles é destinada a Maná, porque qual a ideia da Maná, o Adelor? Deixa eu te dizer, primeiro, tu tira de lá quantos equipamentos por mês? Por mês, em média de 500 a 520 equipamentos. Que corre o Brasil inteiro. Que corre o Brasil inteiro e já está chegando em alguns países da América do Sul. Perfeito. Tu já levou o Ney para visitar a Maná? O Ney já foi lá, já brigou comigo. Já brigou contigo? Porque a gente compra alguma coisa da Mademil, né? Claro. A gente compra alguma coisa. Alguma coisa que a gente não compra, porque como eu também sou um pouco entendido no setor do Ney, eu também tenho a tecnologia na mão também para fazer alguma coisa que ele faz, né? Que não é concorrência dele, mas é por deixar enxuto o meu projeto, né? Perfeito. O teu negócio é produzir equipamento para pão e pizza. Pão, pizza, bolo, torta, salgado,
Delor, por exemplo, coxinha, risoles. Por exemplo, a Maná deu um estouro muito grande na pandemia. A gente vinha numa sequência muito boa, mas quando estourou a pandemia, a gente não sabia nem o que fazia. Porque a gente não conseguia entregar. Por quê? Porque o mercado informal ele foi muito agressivo na pandemia. E a Maná, um pouco antes da pandemia, assim, parecia até um aviso divino, né? A gente migrou para equipamentos pequenos. Então, o que aconteceu? Muita gente criticou a nossa atitude assim, mas vocês vão migrar para miudeza, ao invés de vocês ficarem com equipamentos mais pesados, que dá mais dinheiro. E aí eu sempre dizia, a minha avó dizia, de grãozinho, grãozinho, a galinha enche o papo. Então a gente migrou pro grão. Vamos para miudeza, gente. O que aconteceu? Quando explodiu a pandemia, muita gente que foi para a rua de uma pizzaria, de um restaurante, eles não podiam ficar com fome em casa, passar, né, necessidade. O que eles faziam? Eu vou comprar uma amassadeira pequena, eu vou comprar uma panela doceira, a gente fabrica panela doceira, eu vou comprar uma batedeira de porte pequeno, por quê? Porque eu vou fazer bolo para vender no bairro, vou fazer pizza para vender. Então, o que aconteceu? Aconteceu num período em Criciúma, quando as minas tiveram aquele baque, né? No início do governo Collor, fechou mina, o mundo de mineiros foi demitido, eles começaram a trabalhar com facção. Exatamente. Usar garagem, fazer facção têxtil, né? Foi quando a indústria têxtil explodiu. E migrou para outro nicho de setor de economia, né? Então, o que aconteceu? A gente deu a gente deu uma acertada, assim, foi certeiro o tiro, né? Então, o que aconteceu? A gente não dava conta de entregar. A gente gostou tanto do negócio que aí a gente começou a desenvolver novos itens. Como deu um boom no mercado nacional e mundial, né? Nesse setor gastronômico, principalmente, voltado à confeitaria e, preste atenção, padaria artesanal. Padaria artesanal no Brasil é uma coisa fenomenal. Então, a gente começou a desenvolver equipamentos que a pessoa usava para fazer receita artesanal. Artesanal como? Por exemplo, tu quer um pão que não tenha glúten. Ou tu quer um pão um pão italiano. Tu quer uma ciabatta, tu quer um pão caseiro. Então existe nesse universo equipamentos que não conseguem fazer isso. E assim, pasmem, mas tecnicamente falando, influi velocidade do batedor, o tempo da massa, o tempo da batida, tu tem que entender tudo isso. Para te entrar nesse mercado, tem que entender tudo isso. Não é apenas fabricar o equipamento. A Maná não vende um equipamento, a Maná vende uma solução. Então a gente hoje, dentro da Maná, Delor, a gente tem um setor que se chama SAC. Então fica lá 2 pessoas atendendo nível Brasil e às vezes até fora do país. Pessoas que ligam para lá simplesmente porque não está conseguindo fazer a receita e o nosso pessoal ensina a fazer a receita. Eu não estou conseguindo bater, não está dando ponto véu. Calma lá, faz o seguinte, muda a velocidade para velocidade tal, coloca uma água gelada a tantos graus, usa a farinha dessa forma. A gente já chegou até mandar vídeo para cliente assim, a tua farinha que tá usando é de baixa qualidade para fazer o que tu quer fazer. Então a gente tem esse know-how, a gente tem essa expertise nesse mercado. Isso contribuiu muito por a gente ser especialista nisso, porque a gente conseguia desenvolver o equipamento que o cliente final queria receber na sua casa. Por que eu digo na sua casa? Porque hoje o que a gente mais vende é para o mercado informal. Para casa. Para casa. Para casa, para aquele que vai consumir, sim, mas para aquele que vai fazer isso. É o bolo para vender no bairro. Exato. Doce para vender na vizinhança. Pequenos empreendedores. Exatamente. Empreendedor. Exatamente. Esse pessoal, a gente, né, dá graças a Deus aí, porque o brasileiro, ele consegue se reinventar, né? Então, tipo assim, eu fui pra rua lá mas eu aprendi a fazer pizza, eu vou fazer pizza. Então, ele lá comprava, por exemplo, Adelor, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era um paradigma tu ter uma metalúrgica montadora para te fazer amassadeira de 15 quilos. Era 25, 40, 50, 80 quilos de massa pronta. A Maná faz uma de 3 quilos. Que dona de casa, Adelor, pasme, dona de casa, compra a batedeira e a amassadeira da Maná para ter dentro de casa. Esse forno convector que a gente lançou, as pessoas querem ter dentro de casa para fazer um pão de queijo, assar uma carne. Assar uma carne? Até assar carne. Imagina que tu tem um forno, Adelor,
que chega até 250 graus. Esses 250 graus dentro dele é uniforme porque ele tem uma turbina tocando esse ar dentro dele. Imagina como é que vai ficar a carne. Então a gente conseguiu fazer esse grande forno? Esse forno é desse tamanho assim, ó. É um pouco maior que o micro-ondas. É um pouco maior que o micro-ondas, né? Então assim, foi um boom, né? A gente criou um forninho, Adelor, que a gente chama de... a gente colocou o nome dele de Nino, que é o nosso menino. É um forninho que tu consegue colocar dentro dele uma pizza napolitana e tu coloca ela lá dentro crua, tu tira ela em 2 minutos e meio, 3 minutos. Ele chega a 450 graus centígrados. Lá dentro. E a gente... mas Roberto, para que vocês estão fazendo isso? A gente tem a massadeirinha de 3 quilos, a gente tem um raladorzinho de queijo e a gente tem o forninho. E acredite se quiser, tem muita gente, muitas pessoas, o pessoal da classe média para cima, tem um espaço gourmet dentro de casa. Claro. E eu quero assar pizza para meus amigos para tomar uma cervejinha, claro. Fazer uma resenha ali, sei lá, um happy hour na minha casa, lá aqui no sul a gente chama muito de edícula, né? Isso. Mas ali o espaço gourmet. É o salão de festa, espaço gourmet. Exatamente. A Maná tem esse kit. Tu tens esse kit para fazer isso. Mas eu sou confeiteiro. A gente tem um kit para confeiteiro. O que é o kit para confeiteiro? É a batedeirinha pequena de 5 litros, é o forninho convector que eu te falei, e vamos lá, eu quero também uma panela para fazer recheio. E a gente precisa entender a tendência do mercado. A tendência do mercado o que é? O que falta hoje no mercado? Além de mão de obra, Adelor, falta tempo. É verdade. Então o que a gente tem que fazer? O slogan da Maná é Maná Equipamentos, otimizando o seu futuro. O que a gente vai otimizar aí, Adelor? Não tem gente para trabalhar. A gente procura, profissional não tem. Isso aí, tu tá no meio das comunicações, tu sabe como é que tá acontecendo hoje no Brasil. Então o que a gente vai trabalhar em cima do quê? Tempo e mão de obra. Então, por exemplo, a Dona Maria que faz docinho para aniversário. Ela não vai ficar na panela lá, Adelor, 20 minutos mexendo. A Maná tem essa panela para ela. Ela vai lá, bota os ingredientes dentro da panela, em cima do fogão, liga, ela vai girar. A panela mesmo vai sozinha. E a Dona Maria vai fazer outra coisa. Dona Maria vai fazer outra coisa. Claro. Eu quero uma batedeira para fazer bolo e eu vou ficar lá 15 minutos. A nossa batedeira, Adelor, acredite, é a única do Brasil hoje. Desse porte, é a única do Brasil. Isso foi a Maná que lançou esse ano. A gente tem uma batedeira que tu programa o tempo e a receita dela. Então tu programou, Dona Maria, vai lá, agora eu vou fazer vou estender o meu recheio na forma, enquanto a batedeira vai bater. A batedeira acabou de bater, ela dá 3 bip igual micro-ondas e desliga sozinha. Isso a Maná lançou, é a única no mercado hoje. Quando tu te formou em que na SATIC? Eu me formei em eletrotécnica na SATIC. Quando tu te formou lá na SATIC, tu pensava em fazer isso? Não. Já tinha... Não. Eu tinha um detalhe que era a minha personalidade desde criança. O que era? Eu não podia ver o eletrodoméstico da mãe que eu queria desmontar. Então eu gostava muito disso, né? Eu não sabia o que eu ia fazer da vida ainda, Adelor, né? Mas eu sabia que um dia eu ia empreender alguma coisa. Uma vez eu na minha juventude, eu botei uma empresa de telecomunicação. Não deu certo. Nem por isso eu desisti do meu sonho. Claro. Aí coloquei a Maná, no começo não deu certo. Também não desisti. Mas quando é que te deu o clique assim, eu vou nesse negócio aqui de comida aqui, ó, de pão, tudo de massa aqui? Me deu o clique, Adelor, porque quando eu fui trabalhar pro Ney, o Ney me contratou porque o Ney é um visionário, né? Eu tenho o Ney assim como um guru em negócios. Craque. Um craque. Camisa 10, né? Não preciso puxar o saco porque eu não sou funcionário dele. Mas eu tenho assim meu maior respeito por ele. Talvez ele não saiba disso, mas se ele tivesse... Mas além disso, uma grande figura. Uma grande figura. Grande coração. Faz parte da minha história. Então o que aconteceu? O Ney me mandava viajar, Adelor, porque o Ney era esperto, né? Ele sabia que eu entendia desse negócio, ele me mandava viajar nas grandes fábricas de equipamento para isso, para gastronomia. Como eu entendia do setor, e eu entendia então de transmissão, que eu trabalhava na Amademil, ele mandava eu ir lá para me vender tecnicamente para as fábricas. Só que eu chegava em muitas fábricas e eu dizia para eles, a tua relação de transmissão tá errado, tá superdimensionado, ou não tá bem dimensionado. Os engenheiros lá, cabeça branca, eles diziam, não, por que um cara aqui
30 anos, vai vir querer me ensinar, 20 e poucos anos. Esse carvoeirinho vai querer incomodar aqui. Cara, o cara vem lá do sul querer me incomodar. O que aconteceu? Eu comecei assim, rapaz, mas tu quer saber de uma coisa? Os caras estão errando no negócio. E aí eu vi os números, né, Adelor? Eu vi os números. Porque eu entrava dentro das empresas, eu vi os números. Eu falei, rapaz, os caras estão errando numa coisa assim simples. E que eu sei que eles estão errando. Então o que eu vou fazer? Os caras não querem me ouvir? Eu vou fazer eu. Do meu jeito. Então foi onde nasceu ali aquele desejo enorme, né? Lá no Rio Grande do Sul, quando eu estava lá, eu tive uma proposta de sair da empresa onde eu estava e montar uma empresa. Então um colega meu fez isso lá e quebrou, né? Até hoje ele não conseguiu. Porque não era o tempo, não estava maduro para isso. Precisava mais experiência no mercado. A gente é um eterno aprendiz, estou aprendendo ainda, né? Muita coisa a gente aprende ainda. Mas como eu já tinha esse negócio de gestão de pessoas, eu sempre fui líder onde eu trabalhei, gerente, eu tenho um bom acesso com as pessoas, eu tinha um projeto na cabeça, eu tinha muita amizade a nível Brasil, e eu falei, agora é a hora. E eu me lembro como se fosse hoje, eu sentei com o Ney, abri o coração para ele e falei, o Ney, não, te dou o maior apoio, que tu precisar eu te ajudo, fez uns telefonema, deu uma ajuda para mim no começo, e a gente tá aí vivo, mais vivo do que nunca. E o que, olhando para frente, o que tu vê? Onde é que tu te vê daqui 10 anos? Adelor, eu tenho até medo. Por quê? Não tenha medo dos seus filhos. Exatamente. Por quê? Vamos pensar num país igual o Brasil, que é um país continental, né? Hoje a gente tem 17 representantes a nível Brasil. Então, a gente tem aí pouquíssimas regiões que a gente não atende. Pouquíssimas mesmo. E a razão de a gente não atender é mais pela logística do que pela parte comercial. A gente, até o ano passado, Adelor, né, esse ano mudou um pouco a economia. Mas até o ano passado, a gente tinha que ficar freando os representantes. Eu nunca, Adelor, precisei fazer uma propaganda. Eu tô aqui na tua rádio, tem um cara, um comunicador, né, nato, entende de marketing, eu nunca precisei fazer uma propaganda, pagar uma propaganda sequer para anunciar qualquer coisa da Maná. O que a gente começou a fazer esse ano por causa da mudança da economia? A tua empresa eles compram de ti, não eu não vou atrás. A Maná se vende. A Maná se vende. Até o ano passado um dos representantes brincou comigo e disse assim, Roberto, faz uma caixinha quadradinha, solda os 4 lados assim de chapinha, bota o adesivo da Maná, manda para mim que eu vendo. Por quê? Porque a gente sempre fez um produto com excelência, né? Nossos produtos são muito bem projetados, né? A gente faz assim com muita dedicação. Além de que a gente quer vender, a gente quer ver as pessoas satisfeitas com aquilo que eles estão usando, que é da Maná, né? E tu pretende, como eu te disse, daqui 10 anos, onde é que tu quer te ver? Tu quer te ver produzindo os mesmos equipamentos, outros vai migrar para algum outro segmento? O que tu projeta? O segmento de... Essa tua pergunta é excelente, tá? Esse segmento de equipamento para gastronomia, Adelor, ele é quase infinito. Então, por exemplo, tudo que tu pensar de comida industrializada, a Maná entra. Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo aqui, tá? Um abraço para meus amigos lá do restaurante Veneza, o Tito, a Larissa, a Luana. O que acontece? Eles, há 2-3 anos atrás, precisavam, por causa da pandemia também, claro, fazer aquele produto deles, que era o produto que eles iam vender... Congelado. Dona Luísa. Exatamente. Que é uma delícia, né? Nossa, eles explodiram. Explodiram. O restaurante virou secundário. Adelor, quando eles explodiram, eles me chamaram. Daí eu fui lá conversar com eles. O que eles queriam, Adelor? Eles queriam um equipamento que eles pudessem fazer 40 litros de molho numa paulada. E a gente criou para eles. A gente não faz isso para ninguém. Como eu sou fã do restaurante, até meu filho casou lá, e a gente gosta muito de polenta, somos italiano, né? A gente foi lá e criou esse produto para eles. Hoje eles têm lá polenteira da Maná, eles têm os equipamentos que fazem o molho da Maná, batedeira da Maná. Então, assim, o nosso mercado ele é muito amplo. A Maná hoje ela não conseguiu, vamos falar de 10 anos, tá? Para frente. Hoje, a Maná vai fazer 14 anos, a gente não conseguiu arranhar a superfície daquilo que é equipamento para gastronomia no modo geral.
Então, assim, volta e meia tem lojista, distribuidor, que eu não vendo para cliente final. Eu vendo para cliente final da região. Ah, sim. Eu vendo para distribuidor. Então, os distribuidores eles estão lá na ponta. Então, às vezes eles me ligam, os donos me ligam, às vezes no sábado à noite. Rapaz, eu tô aqui num casamento, eu tô vendo equipamento aqui, eu vou fazer um vídeo e vou te mandar. Dono de grandes empresas no Brasil. E mandam para mim. Roberto, tu tem que desenvolver isso aqui, porque... Olha só. A maioria dos equipamentos que a gente migra, Adelor, é por demanda de mercado. É o pessoal me incomodando. Por exemplo, eles me pedem serra-fita para cortar carne, eles me pedem moedor de carne, eles me pedem extrusora de massa. Então, tudo que tu pode imaginar, desfiador de frango, e tudo que tu pode pensar, eles pedem para Maná fazer, e a gente vai indo por demanda do que o mercado tá clamando, né? Então, daqui 10 anos, eu acredito que a Maná vai estar, eu não quero te exagerar aqui, mas 5, 6 vezes maior. Até hoje, Adelor, a gente freou nosso crescimento. De propósito, né? Foi um propósito que a gente fez de crescimento sadio. Agora tu vai soltar o freio de mão. Agora a gente tá soltando o freio de mão. Com cuidado, mas a gente tá soltando, né? Olha, foi um prazer te receber. Prazer. Bela conversa, parabéns. Tu é o modelo do empreendedor daqui da região. Começa pequenininho na garagem de casa, faz uma, errou, não deu certo, mas não desiste. Faz a terceira, a quarta, a quinta, e tá aí, explodiu. A gente não desiste nunca. Adelor, para mim é uma alegria muito grande, né? Tá no teu programa, a gente é ouvinte, né? E a gente fica muito feliz de poder mostrar que Criciúma tem esse potencial, né? Um recado que eu dou para quem empreende, né? Não desista nunca, né? A Maná, o significado Maná tem um grande significado. Maná quer dizer pão do céu. Por isso a gente colocou Maná. Maná quer dizer pão do céu. Mas lá, Adelor, lá na gramática, em hebraico, a palavra maná, gramaticamente falando, traduzindo, a palavra maná significa o que é isto? Era uma interrogação. Lá em Êxodo, quando Deus mandou pão do céu, quando o povo estava com fome, Israel, mandou pão do céu, as pessoas diziam, o que é isto? A tradução correta, Adelor, é o que é ele. Só que eles não entendiam por que ele dizia o que é ele. Então botaram o que é isto, que era maná. Então, o que acontece? Depois de centenas de anos mais tarde, se tu vê lá no livro de São João, tu vai ver Jesus, né, que nasceu em Belém. Belém quer dizer a casa do pão de Deus. Jesus disse assim, os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que comeu o pão da vida que é eu, não terá mais morte. Então, a Maná, ela nasceu com esse propósito foi uma crise na minha vida. Nasceu a Maná numa crise. A Maná, quando nasceu, teve seus problemas, mas a gente não desistiu nunca. Então, por detrás do nome da Maná, o pão do céu, a gente quer oferecer para as pessoas uma solução. Então, a dona Maria que está lá com crise, precisa pagar a conta de energia, precisa entregar as encomendas dela, nós temos uma panela para ela, nós temos uma batedeira para ela, nós temos tudo que ela precisa para otimizar o processo dela. Maravilha. Seir Roberto Fernandes, proprietário, criador, idealizador, fundador da Maná Equipamentos para Gastronomia, foi nosso entrevistado do Nomes e Marcas de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Parabéns, Roberto. Obrigado, parabéns. Um forte abraço. Parabéns pelo sucesso. E até o próximo Nomes e Marcas. Abraço.